Olá, turma, como estão? Tudo em paz? Espero que sim. Hoje vou mostrar para vocês como será cobrada a construção do slide e deixar um modelo disponível para vocês. Além disso, vou mostrar como vocês serão avaliados nesse trabalho no dia da apresentação, ok? Essas informações elas serão passadas em sala também, só que caso você esteja ausente ou mesmo presente em sala, você não consiga compreender todos os processos, eu vou deixar esse material gravado para que você consiga consultar no momento da construção do slide ou caso você esteja se preparando para saber qual será o método avaliativo, tudo bem? Vamos começar pelo modelo do slide. O slide eu vou disponibilizar na pasta lá no Google Drive um arquivo com o nome modelo de slide. E vai ser um modelo assim, idêntico a esse que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Essa aqui é a capa do slide, então não precisa mudar a formatação em nada. Você só precisa colocar qual é o componente curricular que vão trabalhar. No caso, vai ser microbiologia, histologia e fisiologia. Ou caso tenha bioquímica, enfim, você coloca aí quais são os componentes curriculares que você está sendo avaliado por esse trabalho. Os docentes, aqui você vai colocar quem são os docentes envolvidos. Então tem turmas que estou eu, Marisa e Fernanda e Zanon. Tem uma que está Marisa, Fernanda e Zanon, enfim. Coloca quais são os docentes que estão envolvidos nessa avaliação. Qual o nome do grupo? Então você coloca aí qual grupo você pertence, o nome completo do grupo. Só precisa colocar o sobrenome caso tenha outra pessoa com o mesmo nome seu. Se tiver apenas você com seu nome na sala, só precisa do primeiro nome. E aqui você vai colocar o tema que você escolheu para a sua pesquisa, ok? Então você já montou sua capa. Essa capa aqui é a identificação que o professor vai fazer, qual é o tema, quem são os integrantes. Então é importante que esteja tudo perfeitamente preenchido para facilitar na hora da avaliação. Que, por exemplo, a professora Marisa e a professora Fernanda não tiveram esse momento de reunir os grupos, então ela ainda não tem o nome do grupo completo, por exemplo. Então vai dificultar atribuir a nota. Então coloque na capa do slide o nome de todo mundo para não ter nenhum problema na avaliação depois de atribuição de nota. Perfeito? A introdução. Vocês vão colocar aí na introdução o conceito do tema, o contexto do tema e a importância do tema. Qual é o conceito? Então, se o seu tema, por exemplo, é antibiótico, você vai dizer o que é antibiótico. O contexto do tema, quando são usados antibióticos? Ou qual é a problemática que envolve o uso de antibióticos? Então você vai dar o conceito de antibiótico, o contexto em que o antibiótico está inserido. Por exemplo, você vai trabalhar com um sistema respiratório. O que é o sistema respiratório? Em que contexto o sistema respiratório está envolvido? E qual é a importância do tema? Essa importância do tema é a importância do tema para a formação de vocês. Porque eu tenho que saber, estou me formando em farmácia, porque eu tenho que saber sobre antibióticos, estou me formando em enfermagem, porque eu tenho que saber sobre o sistema respiratório. Então, apresentem esses 3 itens na introdução: conceito, contexto e a importância do tema para a formação de vocês. Então, se você cursa farmácia, nutrição, fisioterapia, odonto, enfim, vai ser a importância desse tema para a formação de vocês. Esse slide aí, vocês vão apagar o nome, conceito do tema, contexto do tema, importância do tema. Podem apagar e aí na caixa de texto ir apagar ele. E vocês vão preencher com tópicos ou imagens. Ah, professor, não consigo fazer em um slide só. Eu quero um slide para o conceito, um para o contexto e outro para a importância. Não tem problema. Adicione quantos slides você achar necessário, mas não sobrecarregue de texto. Você deve apresentar em tópicos e em imagens apenas. Não coloque blocos de texto para você ler, porque não é essa a proposta. A gente quer saber se você entende qual é o conceito do seu tema, em que contexto ele se encaixa, se você reconhece a importância do seu tema para a sua área de formação. Então, ler o slide não está dentro da avaliação. Você precisa conhecer sobre o que você está falando, ok? Então, coloque tópicos para lembrar
sobre o que você está falando, mas não coloque blocos de texto. Então, fechamos aí. Tópicos e imagens. Ok? Aqui, objetivo geral e específicos, você não vai precisar colocar nada além do que já tem no roteiro que você recebeu em sala. Então, você vai pegar lá o objetivo geral, copiar o objetivo que foi entregue na sala e colar no seu slide. E os objetivos específicos também, você vai copiar lá e colocar aqui no seu slide. Diferente da introdução, os objetivos você pode sim ler. Porque como os objetivos não mudam, você pode ler o seu objetivo geral e ler os seus objetivos específicos para a sala ficar sabendo o que foi que você foi buscar, qual foi o seu objetivo nessa pesquisa, ok? Então não se importe em ler os objetivos está tranquilo, você pode ler eles. Metodologia. A metodologia é o formulário. Então você vai dizer como foi que você montou o seu formulário. Qual é a questão número 1, qual é a questão número 2 e qual é a questão número 3. Como foi que você fez as perguntas. Então diga como foi que você fez, ilustre. Como é que você vai ilustrar? Você pode dar um print do seu formulário e mostrar como foi perguntado. Porque quando você for mostrar os seus resultados, eu preciso saber qual foi a pergunta que você fez. E os resultados? Aqui você pode apresentar as respostas em gráficos, de acordo com o que gera lá no Google Forms. E você tem que sinalizar aí quais são os resultados mais relevantes. Então, quem foi que apresentou maior resultado para o uso indiscriminado de antibióticos? Ou quem foi que apresentou maior conhecimento a respeito do sistema respiratório? Então, você tem que fazer, além de apresentar os dados, você tem que sinalizar para a turma quais foram os dados mais relevantes, o que chama mais atenção. E importante, quando a gente fala de dados relevantes, são as respostas, mas também são aqui quando não há respostas. Por exemplo, você espera que alunos de farmácia saibam sobre diferentes grupos de antibióticos. E aí você percebeu que nenhum conseguiu atribuir corretamente nenhum grupo de antibiótico. Então, o fato de não ter as respostas é um dado relevante. Não tem um número maior, não tem um número maior de respostas, mas por ninguém ter respondido lhe chamou atenção. Então, dados relevantes nem sempre está relacionado à maior ocorrência na resposta. A falta de respostas também pode ser um dado relevante, a depender do objetivo, ok? Vou dar outro exemplo de dados relevantes na ausência. Por exemplo, você quer avaliar o conhecimento dos estudantes sobre o conhecimento do sistema respiratório. E aí você faz perguntas objetivas do sistema respiratório e lá no seu formulário você pergunta quem já cursou fisiologia, quem já cursou a disciplina específica, né? Fisiologia e anatomia. As pessoas já cursaram, então você espera que essas pessoas saibam do funcionamento e da estrutura do sistema respiratório. Porém, nenhum dos seus respondentes disseram algo que não foi condizente. Então, o fato deles não terem respondido é um dado relevante. E se a maioria respondeu determinada coisa que você espera que eles respondam, também é um dado relevante. Então, quando você pensar em relevância dos dados, é aquilo que vai responder os seus objetivos. Então, se seus objetivos, dentro dos seus objetivos está identificar o conhecimento dos participantes, o fato de ter muitos que conhecem é um dado relevante, mas os fatos de ter muitos que desconhecem também é um dado relevante, entendeu? Então, não se pautem em dados mais relevantes pela quantidade de respostas. As não respostas também podem ser dados relevantes. Discussão. Daqueles dados mais relevantes, existe algum dado na literatura que possa explicar essa ideia central? Por exemplo, foram detectados que os estudantes da área da saúde utilizam de modo indiscriminado assumidamente os antibióticos. Existe na literatura alguém que explique, ou alguém que tenha os mesmos dados, alguém que fez a pesquisa semelhante? Aí você pode usar a literatura para explicar esse fenômeno ou ilustrar também que determinada pesquisa também foi realizada e isso já justifica, ou
algum dado de alguma agência nacional ou internacional que ilustre de forma prática como é utilizado os antibióticos. Por exemplo, assim como nossa pesquisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registra altas taxas de uso indiscriminado de antibiótico. E aí você usa esse dado da realidade para explicar a sua pesquisa. Ou no caso do sistema respiratório. O sistema respiratório está dentre uns dos temas que apresentam maior dificuldade para os estudantes da área da saúde, como foi pesquisado por tal pessoa. Então você busca na literatura algo que se aproxime, que vamos dizer assim, que conecte a sua pesquisa a algo que já foi publicado. Isso a gente chama de discussão. Você está discutindo os seus dados, ok? As referências você vai botar aí tudo que você usou de referência na introdução e na discussão. Se você utilizou no seu slide. Se você não utilizou, você apenas apaga essa seção e você desconsidera ela, ok? E aí tem o último de agradecimento que você pode personalizar. Você apaga e coloca aí as informações que você gostaria, colocar uma imagem, enfim. Preferencialmente eu deixaria desse mesmo jeito, com um obrigado simples, para finalizar a apresentação, mas se você quiser fazer alguma decoração, algo do tipo, tem essa liberdade de você editar. Porém, a fonte e o fundo dos outros slides não é para alterar. É letra preta com o fundo branco mesmo. Não altere nem fonte e nem o design do slide. É fundo branco e letra preta, o mais simples possível. Por quê? Se você fosse apresentar os seus dados em algum congresso ou em algum outro evento, você receberia o modelo do slide, você não tem como alterar o design do slide. O design do slide, você só tem como editar as informações. Então, se acostumem com isso. Se você quiser essa seção de agradecimento aí, editar, tudo bem. Mude a cor, mas o restante do slide deve permanecer com a formatação original. Perfeito? E o último slide é de avaliação. Muito importante. Você deve colocar aqui qual é o número do seu grupo. Existe o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 para cada professor. E aí, se você colocar aqui o número errado, você não vai estar se identificando para quem vai lhe avaliar. E quem vai avaliar vai ler esse QR Code e vai ter acesso à ficha de avaliação. Porque nesse trabalho você vai ser avaliado pelos professores em cada aula. Zanon, Marisa, Fernanda e o professor Danilo, que sou eu. E vocês vão ser avaliados também pelos seus colegas que estão assistindo a apresentação. Perfeito? E essa avaliação depende do colega saber qual é o número do seu grupo. Então, se você não identifica o número do seu grupo aqui, você não consegue ser avaliado. Ou quem tiver a boa vontade vai lhe perguntar, mas você está deixando de que as pessoas acessarem qual é o número do seu grupo, né? Vai tornar mais difícil. Então, para facilitar o processo de avaliação, coloque o número do seu grupo aí. Isso é responsabilidade de quem constrói o slide. Então, naquela ficha de tarefas que foi dada, quem colocou lá para construção de slide, que tem que estar atento aí a essa informação. Mas o grupo também tem que fazer uma checagem, assistir esse conteúdo aqui que eu estou postando, ficar atento, conferir se o slide está ok. Quem vai apresentar também tem que olhar se o slide está ok. Então, é atribuição de quem vai construir o slide? Sim, obviamente. Mas todo mundo do grupo pode fazer uma checagem para saber se o colega construiu do jeito que está contente. Afinal, você vai ser avaliado pela construção do slide. Então, como é que você vai apresentar um slide que você nem olhou? Vai olhar junto com a turma, e se você detectar um erro bem na hora da apresentação, não tem mais o que fazer, não tem mais o que colaborar. Então, quem construiu, ótimo, fez seu papel, mas o grupo deve também olhar o que foi construído. É um trabalho coletivo, perfeito? Então, vamos ver agora como vocês serão avaliados. Então, a avaliação das apresentações, vocês vão ter aquele QR Code lá, então vocês vão ser avaliados pelos estudantes e vocês também vão avaliar outros estudantes, né? Então todo mundo vai passar por esse formulário aqui.
onde você vai botar seu nome, você vai escolher qual é o docente que da aula que está sendo apresentado, né? Danilo, Marisa, Fernando, Zanon. Qual grupo que está sendo apresentado, 1, 2 e o 3. Então, se aqui você não colocou o número e por algum motivo, razão ou circunstância, o coleguinha colocou o grupo 2 e você é o grupo 1, porque a pessoa se confundiu na hora de preencher, todas as notas que a pessoa vai colocar para os critérios abaixo será direcionado na planilha que gera para o grupo 2. Por isso que eu falei da importância de você identificar o seu grupo naquele slide. Então, identifique seu grupo para não ter esse problema, tá? Vocês vão ser avaliados de acordo a 2 critérios, que são a nota para o slide e a nota para a apresentação oral. Então, você vai ter a nota de 1 a 5 para ilustrações, presença de fotos, gráficos, etc. Então, quanto menos texto tiver, quanto tópicos que tiver ali, mais ilustrado, mais dinâmico tiver seu slide, maior vai ser sua nota. Então, é indispensável você conhecer essa escala para você avaliar o seu slide, para você avaliar o slide do colega. Então, meu slide tem muitas ilustrações, eu quero que o do colega também tenha. Clareza nas informações, então tem que estar tudo muito objetivo. Eu quero colocar um gráfico. Eu não vou colocar um gráfico de informações que eu não vou usar na apresentação. Eu só vou botar os gráficos que eu vou utilizar. Então vão ter muitos gráficos que vão ficar de fora da apresentação. Mas não tem problema, vocês vão fazer um recorte daqueles que vocês vão precisar usar. Então, já pensou se você coloca todos os gráficos em um slide só? E aí ainda você bota informação escrita, e aí você muda o design do slide, fica muito poluído, não fica claro. Até para quem vai apresentar, se tiver qualquer problema em apontar, é porque não está claro. Então, é importante que você verifique se o seu slide está claro, com informações objetivas e sem poluição visual. A nota é atribuída sempre de 1 a 5. Objetividade, redução do texto e presença de tópicos. Mais uma vez, que eu sinalizei lá no início da introdução, não coloque blocos de texto. Não é para você ler o slide. O slide é para você ilustrar o que você está falando, para lhe lembrar de algum tópico importante. Então, não coloque blocos de texto. E de acordo com o trabalho oral, a apresentação oral, você vai ter conceitos da introdução. Então, se você apresentou o conceito, o contexto e a importância, você vai pontuar bem. Agora, se eu não entendi qual é o conceito eu não sei o que é. Você está falando aí de sistema respiratório, eu não entendi ainda o que é sistema respiratório. Você não explicou direito, então sua nota vai ser menor nesse quesito. Você não me disse qual é o contexto da fisiologia do sistema respiratório. Qual é a importância para a sua formação? Também não entendi. Então, a introdução vai lhe dar uma nota de 1 a 5. Destaque dos principais dados. Lembra que eu falei? De ser um dado ou não ser, ou ser um dado com quantitativo ou ausente, ser um dado relevante. Então, à medida que você destaca dados relevantes, você está dizendo que você entendeu qual foi os resultados da sua pesquisa. Então, isso vai ser pontuado também na sua apresentação oral. Levantamento de dados para discussão. Daqueles principais dados, qual foi a conexão que você fez com a literatura? Daqueles dados, qual foi que você escolheu para discutir? Então, todos esses aí vão gerar uma nota de 1 a 5, que o professor vai avaliar e a turma também vai avaliar. E isso vai gerar uma média de nota que você será informado, né? E a gente vai avaliar também os grupos. Então, tanto eu quanto o professor Zanon, professora Fernanda, professora Marisa, vamos ver como foi o trabalho de vocês em grupo, ok? Esses foram os critérios de avaliação e como vocês vão construir o slide. E o que é importante, que vocês construam o slide com antecedência para poder pedir orientação ao professor. Então, qualquer professor que vocês tenham acesso, seja Fernanda, Marisa, eu ou Zanon, vocês podem estar mostrando o slide, ver o que é que o professor acha antes da apresentação. Obviamente não no dia da apresentação, porque não tem mais tempo de alterar. Mas em relação a mim, vocês podem enviar tanto pelo portal do aluno, o Unimestre, quanto
pelo e-mail microbiologiafbbr@gmail.com, ou vocês podem me mostrar na sala. Mas não deixem de me mostrar, porque essa atividade, a construção do slide tem um peso grande, porque é você apresentar tudo que você trabalhou até agora, ok? Não fiquem com dúvidas, não existem dúvidas bobas. Qualquer dúvida é relevante, porque é uma dúvida, então não guarde ela para você. Vamos esclarecê-las antes do dia da apresentação, ok? Qualquer informação, qualquer sugestão, estou à disposição de vocês. Até a próxima.